Uma ótima noite para você que está acompanhando nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno. Nós estamos falando aqui direto da Ascom, Assessoria de Comunicação do nosso município. E hoje recebendo, São João Nepomuceno, na verdade, recebendo a visita do deputado Coronel Henrique. Esse mês de maio tem sido um mês de muitas comemorações. É o mês do nosso município, é o mês do nosso padroeiro. No domingo, dia 16, a gente celebrou o Dia da Cidade. E aí eu acho que os presentes não param de chegar, né? E hoje a gente é exatamente isso, uma grande honra e um grande presente estar recebendo o deputado Coronel Henrique, que vai bater um papo com a gente, explicando um pouquinho dessa visita em São João Nepomuceno. Deputado estadual, Coronel Henrique, boa noite, seja bem-vindo aqui na Ascom e à Prefeitura de São João Nepomuceno. Muito obrigado, Luiz. Um abraço a todos os amigos e amigas de São João Nepomuceno, deixando um abraço pelo aniversário da cidade que aconteceu no último domingo. É muito bom chegar no momento desse que a cidade está comemorando aniversário, mas também uma responsabilidade muito grande nesse momento difícil que todo mundo enfrenta da pandemia, mas nós temos a percepção que nós não podemos parar de trabalhar. É isso aqui que nós viemos fazer em São João Nepomuceno, fazer o que o parlamentar deve fazer. É ir nas cidades, porque são nas cidades que as pessoas vivem, é aqui em São João Nepomuceno que existe a necessidade de cada munícipe. Então eu estou aqui à sua disposição para essa conversa. Ô deputado, se o senhor me permite, no iníciozinho desse segundo mandato, já nos primeiros dias de janeiro, a gente recebe uma comunicação do deputado Coronel Henrique. Nós estamos vivendo um período de pandemia que nos preocupa muito, né? Tanto na questão da saúde, mas também da questão financeira. Hoje é uma grande preocupação. E aí a gente recebe do gabinete do deputado um comunicado sobre o Polo Moveleiro de Ubá, do qual São João Nepomuceno faz parte, né? E que é um polo que abrange 22 municípios, 16 mil empregos diretos e 20 mil empregos indiretos. É um momento difícil, né, deputado, porque a gente sabe que a pandemia ela acaba nos limitando, mas também já é um momento de se pensar em fortalecer as economias, né, para que essa crise não seja maior. Seria isso, né, deputado? Inclusive, Luiz, é uma alegria poder falar desse projeto de lei de minha autoria, que regulamentou o Polo Moveleiro de Ubá. E São João Nepomuceno entra com uma característica muito interessante nesse meu projeto de lei. O Polo Moveleiro de Ubá, todos conhecem a fama de Ubá histórica como produtora de móveis, e no início do meu mandato eu fui procurado, ainda no final de 2018, antes de tomar posse, pelos empresários de Ubá, muito preocupados com as questões ambientais, que estavam ameaçando algumas fábricas em Ubá, e eles buscavam uma solução. E naquele momento, ainda, como eu disse, sem ter tomado posse, eu perguntei, poxa, eu quero ver a legislação, eu quero ver a lei. Que lei regula o Polo Moveleiro de Ubá? Que lei regulamenta que Ubá é a sede desse polo? E aí nós observamos naquele momento que não existia nenhuma legislação nesse sentido. Então, a partir dessa conversa, com essa demanda dos produtores locais, eu confeccionei 2 projetos de lei. Os 2 já foram aprovados e sancionados pelo governador. O primeiro, que estabelece que Ubá é a capital mineira da indústria moveleira. E o segundo, que regulamenta o polo, que antes tinham 9 cidades. Eu fiz o meu projeto de lei inicial, Luiz, com 21 municípios, e fui procurado pelo prefeito Hernani, querendo incluir São João Nepomuceno nesse arranjo produtivo. Então, olha a visão do prefeito, que solicitou ao meu gabinete. Nós fizemos uma emenda nesse projeto e hoje São João Nepomuceno oficialmente integra essa região, hoje que é tratado como Polo Moveleiro de Ubá e região. E qual a importância disso? A importância é que todo esse arranjo produtivo local é muito determinante nesse momento da recuperação econômica, que toda a população está ansiosa. Nós queremos que essa pandemia fique controlada, que a vacina chegue, como é um problema no mundo inteiro. Não é privilégio ou não é negativo do Brasil não produzir a vacina, porque são poucos os países do mundo que produzem, e hoje nós somos o país que mais
o quarto que mais vacina no mundo. Nós estamos atrás somente dos países que produzem. Então nós temos que ter paciência, cada um dentro da sua prioridade, dentro da sua faixa etária, e sairemos fortalecidos disso. E o polo moveleiro, sem dúvida nenhuma, é uma nova perspectiva que São João Nepomuceno ganha nesse novo arranjo produtivo local. E qual a importância disso, Luiz? São João ganha um carimbo de qualidade do polo moveleiro de Ubá. São João pode participar de isenções fiscais ou de algum tipo de benefício que nós, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, nós já estamos conversando com o secretário para que o polo moveleiro seja olhado com bons olhos, não só na parte de logística, mas também na parte de incentivo, de qualificação das suas pessoas, para trabalhar não só na indústria de móveis, mas em todos os suprimentos que fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, fico muito feliz aí com a sua lembrança desse projeto de lei que também já foi sancionado pelo governador Zema, que regulamenta o polo moveleiro, incluindo São João Nepomuceno nisso. Vale registrar 2 pontos aqui. Primeiro, que o deputado está no seu primeiro mandato, não é isso? Exatamente. Nós estamos falando de um projeto de lei e todo mundo sabe disso e se comenta muito, né? Um deputado de primeiro mandato, ele enfrenta muitas dificuldades, né? E, na verdade, às vezes nós temos aí, às vezes, deputados de muitos mandatos e com poucas coisas concretizadas, vamos dizer assim. E uma outra questão importante, o deputado Coronel Henrique, é porque São João Nepomuceno é sempre muito questionado isso aqui. A nossa vocação, ela é das confecções. E sempre há esse planejamento, o próprio prefeito é do ramo das confecções, sempre há essa preocupação, mas e quando essa mão de obra saturar, né? Qual é o plano B? Onde a prefeitura pode intervir? E eu acho que aqui ficou bem claro assim, essa parceria, né, da prefeitura, que encontrou um grande amigo, que é o Coronel Henrique, exatamente apontando uma solução, né? São João continue aí com a sua vocação para as confecções, mas temos aqui também agora vocês estão integrados num polo onde vocês podem investir em outra área. Isso é muito importante a gente frisar. Uma oportunidade a mais que nós temos, né, deputado? Hoje o deputado está aqui, na verdade, e ele visitou as escolas do nosso município. Ele visitou a escola CAIC, que é uma escola municipal, e o CAIC vai receber uma verba de R$80 mil, e também ele visitou o Colégio Estadual Escola Oswaldo Cruz, na qual eu tenho muito prazer. Eu faço parte dos quadros dos professores lá, sou professor de Sociologia lá no Oswaldo Cruz, e lá uma verba de 25 mil, seria isso, né? Vamos falar um pouquinho desse investir na educação, porque depois nós vamos ter que entrar num ponto muito importante que o prefeito já adiantou e está vibrando muito, que é a escola cívico-militar. Vamos falar primeiro desses investimentos na saúde, na educação, perdão, em São João Nepomuceno. Luiz, eu falo que às vezes não tem jeito da gente separar a segunda parte aí da sua pergunta. As duas são interligadas. Elas são interligadas, e eu quero aqui primeiro contextualizar o quanto São João Nepomuceno é importante no meu mandato e o quanto eu, desde antes mesmo de tomar posse, eu já enxergava em São João Nepomuceno um município que seria parceiro na minha caminhada parlamentar. E por quê? Porque nós temos em Minas Gerais, nós temos 853 municípios. Desses 853, 37 municípios possuem unidades do tiro de guerra do Exército Brasileiro. E São João Nepomuceno é um desses 37 municípios. E eu sou coronel do Exército Brasileiro. Eu, durante 23 anos da minha vida, eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no interior do Rio de Janeiro, que é a célula máter da formação do ensino militar no Brasil. Então, o nosso tiro de guerra de São João Nepomuceno é uma escola de cidadania e de civismo, em que os nossos jovens, em idade de prestar o seu serviço militar, têm a oportunidade de prestar o seu serviço militar de uma forma que eu chamo alternativa, né, em 2 horas por dia, sem prejudicar os seus estudos e sem prejudicar alguma atividade profissional que eles já tenham.
E onde que entra essa relação do tiro de guerra com o meu mandato e com a educação? Eu, quando me candidatei, Luiz, eu imaginei onde eu poderia mais cooperar com a sociedade, com Minas Gerais, e eu não tive dúvida e não tenho dúvida que é na questão da educação. E na educação muito voltada para essa educação com a formatação dos valores, da disciplina, do civismo, do patriotismo, tão típico das escolas militares. E qual não foi a minha surpresa, né, contactando São João Nepomuceno, os meus assessores visitando aqui, que nós verificamos na cidade um interesse pelo modelo das escolas cívico-militares. E aí esses recursos estão muito relacionados com isso, Luiz. O recurso para o CAIC, nós tivemos a informação que a Câmara aprovou por unanimidade um projeto do prefeito, né, propondo a implantação do modelo da escola cívico-militar no CAIC. Então eu gostei tanto da ideia que eu falei, poxa, ainda dá tempo, apesar da votação das emendas já ter passado em novembro do ano passado, nós destinamos esse recurso de R$80 mil para auxiliar com esse recurso o Executivo na implantação desse modelo, que nós podemos discutir com mais detalhes, e também na Escola Estadual Oswaldo Cruz, que você é professor lá, e eu acabei de visitar, estive lá com a diretora, a professora Soraya, que me mostrou as instalações muito boas na parte esportiva, uma quadra muito boa, uma escola com salas amplas, que já estão inclusive lá adaptadas para a volta, né, nas questões do distanciamento social dos alunos. Então destinei também um recurso de R$25 mil para cooperar com o ambiente escolar, aquisição de computadores, aquisição de equipamentos, que a escola sempre está precisando. Eu falo, Luiz, que a destinação desses recursos, das emendas parlamentares, e sempre faço questão de ressaltar isso, a emenda parlamentar não é dinheiro do deputado, não. A emenda parlamentar é dinheiro do povo. É o dinheiro do povo retornando para o povo. A emenda parlamentar saiu da sua mesa, saiu da minha mesa, dos pagadores de impostos, do orçamento público, e que nós, parlamentares, temos a responsabilidade de poder fazer uma indicação nos locais que a gente considera mais justo e que mais esteja necessitando. Então, esses dois gestos, eu sei que os recursos não são o suficiente, mas é uma maneira de tentar ajudar. Eu sempre digo que o cobertor é curto, o estado é muito grande, são 853 municípios, mais de 4 mil escolas, todas carentes de recursos, e o que o deputado faz é identificar aquelas em que nós temos a certeza. E aí temos o CAIC e a Escola Estadual Oswaldo Cruz, em que esses recursos serão muito bem utilizados nesse projeto da Escola Cívico-Militar. E na Escola Oswaldo Cruz é uma novidade, você ainda não sabe disso, eu conversei com a professora Soraya, um outro projeto que eu estou trabalhando junto à Secretaria de Estado de Educação e à Subsecretaria de Esportes, da implantação na Escola Estadual Oswaldo Cruz do projeto do esporte cívico-militar. É um projeto que eu pretendo levar para todas as cidades que possuem tiro de guerra. E nós vamos adotar uma escola estadual, e aqui a escola que já foi pré-selecionada pelo meu gabinete é a Escola Estadual Oswaldo Cruz. Então foi uma tarde muito proveitosa. Eu digo, Luiz, que a educação, ela não é a melhor solução. A educação é a única solução. É onde nós iremos realmente conseguir modificar São João Nepomuceno, Minas Gerais e o Brasil. O deputado, nós temos, e se conversarmos aqui com a população, e nós temos até alunos aqui de São João Nepomuceno que presta uma prova para as instituições militares, seja na formação básica, seja as nossas instituições de formação superior, né, do Exército hoje, ela forma os melhores profissionais, não do Brasil, da América Latina, e são disputados pelo mundo inteiro. Se você conversar com a população sojoanense, você vai ter muitas mães ou pais que vão dizer assim: eu gostaria muito que o meu filho estudasse numa escola militar. Esse talvez é quase que um consenso. E aí, quando surgiu a expressão cívico-militar, houve um certo movimento meio que contrário e apontando algumas questões negativas.
Qual é a diferença e por que nesse primeiro momento houve uma rejeição? Nós ainda não temos essa sobre o cívico-militar, porque ainda a gente vai ter essa conversa com a população. O senhor que já está vivenciando isso já há algum tempo, o senhor consegue distinguir de onde vem essa rejeição e quais os pontos positivos assim que a gente pode elencar na escola cívico-militar? Eu não tenho nenhuma dúvida que a principal ferramenta para nós destruirmos esses muros sobre esse tema escola cívico-militar é o que justamente nós estamos fazendo aqui agora, que é levar informação para a população. É um tema muito novo, é um tema não muito divulgado no âmbito da sociedade, e eu acho que quem, como eu, tem essa experiência de mais de 30 anos nesse ambiente militar, como eu disse, eu durante quase 30 anos servi ao Brasil e hoje eu estou nessa nova função servindo ao povo de Minas Gerais. Então vamos lá, Luiz. Primeiro, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam o que é uma escola ou um colégio militar, para depois entender o conceito da escola cívico-militar. Uhum. Em Minas Gerais, nós temos 32 colégios militares. Que colégios militares são esses? São 30 colégios tiradentes, que são administrados pela Polícia Militar, e 2 colégios do Exército, um em Juiz de Fora e um em Belo Horizonte. Então esses 32 colégios são os 32 colégios da educação básica que são administrados pela administração militar. 30 pela Polícia Militar e 2 pelo Exército. Esses colégios têm todo um histórico, todo um objetivo, que eles foram criados e hoje são mantidos com um objetivo principal, Luiz, que é atender aos dependentes dos militares. Nós, especialmente os militares do Exército, somos muito movimentados pelo Brasil inteiro e a família é muito prejudicada, os filhos muito prejudicados porque tem que constantemente fazer mudança de escola. Então o Exército buscou criar um sistema que nós chamamos Sistema Colégio Militar, que possui 13 colégios militares espalhados pelo Brasil, que funcionam sob a mesma ordenação, inclusive do cronograma de aula, do conteúdo, de modo que um militar que sirva em Manaus, se ele for transferido, por exemplo, para Belo Horizonte, o filho vem e ocupa uma vaga no Colégio Militar de Belo Horizonte sem prejuízo do ensino para o filho. E isso da mesma forma com os colégios da Polícia Militar. Então, o colégio militar, ele tem um interesse próprio das instituições militares e são geridos pelas instituições militares. E aí, você disse que é um sonho e um consenso da sociedade, especialmente dos pais, que querem um filho estudando no colégio militar. Por quê? Porque contra números não existem argumentos. Nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado em 2007 pelo governo federal para fazer o ranqueamento das escolas públicas. Então nós temos, por exemplo, os 30 primeiros lugares do IDEB das escolas públicas em Minas Gerais, 22 escolas são escolas militares. Então isso, a qualidade do resultado do ensino nessas escolas militares que são públicas, começaram a atrair. Poxa, eu quero que meu filho tenha acesso a um ensino de qualidade público, gratuito. Então começou a haver uma procura muito grande da sociedade, mas as vagas são muito poucas, porque as vagas prioritariamente são para os filhos e dependentes de militar. E aí, quando eu me candidatei, eu tinha a seguinte expectativa, Luiz: eu vou trabalhar para a expansão das escolas militares, porque quanto mais escola militar tiver, mais irão sobrar vagas para os civis, para as pessoas da sociedade. E essa foi a minha expectativa quando eu me candidatei. Mas qual não foi a minha surpresa, e já trabalhando um pouco com a ideia no governo de transição do governo federal, quando em janeiro de 2019 o governo federal criou um programa no Ministério da Educação, criando a Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Pela primeira vez apareceu na nossa legislação esse termo, cívico-militar.
E qual a proposta? Qual a definição de uma escola cívico-militar? É uma escola que será transformada a partir de uma escola que já existe, uma escola civil, que será transformada para um modelo cívico-militar, baseando-se no modelo de sucesso das escolas militares. Então, Luiz, é um projeto que está em construção, é um projeto inovador que nós vamos tentar trazer para as nossas instituições públicas civis. No caso aqui, nós já estamos vivenciando isso em São João Nepomuceno, no CAIC, lá do bairro Três Marias, que eu hoje me reuni lá com os professores, trazer para o CAIC o que o Colégio Tiradentes, lá em Juiz de Fora, nós temos um Colégio Tiradentes, lá em Juiz de Fora nós temos um colégio... O que essas escolas têm que o CAIC não tem? Existe uma metodologia que está dando certo lá, não é então, isso? Né, vamos trocar essa experiência. Vamos trocar essa experiência, e eu acho que serve, Luiz, daqui para lá também, sabe? Eu acho que essa interface, ela é sempre muito boa. Eu falo que uma escola é feita de gente. Uma escola, ela tem lá seus móveis, ela tem suas instalações, mas uma escola é feita de gente. São professores, são alunos, né, são o pessoal do corpo administrativo. Então, qual que é a ideia básica hoje? É buscar na sociedade sanjoanense ou do entorno militares da reserva, que já estejam na reserva. A gente, no ambiente militar, a gente não aposenta, né? A gente vai para a reserva porque a gente fica mobilizável até os 70 anos, né? Quando você vai para a reserva, significa que você está na reserva guardando. Não existe uma aposentadoria, né? Não, vocês não podem aposenta. ser acionados a qualquer momento. Então, quando eu falo militar da reserva, é aquele que já completou o seu tempo e está no banco de reservas, como se fosse um time de futebol. Então, qual que é a ideia? Recontratar esses militares para que eles trabalhem nas escolas. E o governo federal fez isso e tem feito isso, né, como ônus do Ministério da Defesa, numa parceria com o Ministério da Educação. O governo federal identifica militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que são pagos pelo governo federal, reconvoca e coloca à disposição das escolas do programa. E onde entra São João nisso? São João Nepomuceno, assim como Astolfo Dutra, que está nesse processo, Ponte Nova, Boa Esperança, diversas cidades que não possuem quartéis das Forças Armadas e, consequentemente, não possuem na sua população número suficiente de militares das Forças Armadas para serem selecionados, nós, na Assembleia Legislativa, criamos um projeto de lei que é o Programa de Incentivo às Escolas Cívico-Militares Municipais, que é onde São João Nepomuceno abraçou essa ideia, como eu citei, semelhante a esses outros municípios, e propôs. O executivo, o prefeito, propôs para a Câmara Municipal o projeto da Escola Cívico-Militar Municipal de São João Nepomuceno. E qual que é a diferença disso, Luiz? Eu conversei com os professores. É uma escola cívico-militar de São João Nepomuceno, construída pela comunidade de São João Nepomuceno, num equilíbrio entre os interesses do executivo, do legislativo, da comunidade escolar, e que, resumindo, a prefeitura selecionará, buscará através de edital, contratar militares da reserva para que reforcem a equipe do CAIC, fora da sala de aula. Esses monitores cívico-militares, eles não irão substituir os professores. É um trabalho que vai do portão até a porta da sala de aula, nos corredores, na gestão da disciplina, na interface com a família, buscando isso que nós começamos a esclarecer. O que o colégio militar tem que estar dando certo é a disciplina, é a organização e, especialmente, resgatar o respeito aos professores. Os professores, Luiz, precisam de ter tempo e condições de ministrar a sua aula. Você é professor e sabe disso. Nós temos um dado muito interessante que eu gosto sempre de citar. Numa escola, numa aula sua, são 50 minutos de aula. Então, a Universidade de São Paulo, ela quantificou quanto dos 50 minutos era de bola rolando, quanto que tinha de bola em jogo. Então, esses 50 minutos são 21 minutos, na média, efetivo de aula. E nas escolas militares, esse tempo vai para 41.
Então, em cada tempo de aula, quando existe disciplina, quando existe organização, você dobra o tempo que você, como professor que tem para transmitir o conhecimento. Os nossos primeiros 15 minutos senta aí, gente, vamos prestar atenção, abre o caderno, são um tempo que se desperdiça, vamos dizer. Mas, o deputado, me permita utilizar o seu, porque o senhor acaba citando um ponto exatamente que eu queria falar, que eu acho que esse é um ponto que existe essa expectativa. Se a gente for trabalhar a educação de forma mais abrangente, na educação da escola, mas a educação familiar, a gente tem percebido, tanto da escola quanto da família, como é que eu posso dizer, vou usar a palavra desespero, vamos dizer assim, que a gente está percebendo que em algum momento essa disciplina, a gente está perdendo a mão nessa disciplina. Nós, professores, e os pais que nos acompanham. E aí quando o senhor coloca isso, eu acho que essa é uma das grandes expectativas, nesse sentido assim, por que dentro do exército, dentro dos militares, como é que eles conseguiram ainda manter uma boa estrutura familiar e uma boa estrutura de ensino? Né? Eu acho que as pessoas têm essa expectativa de que isso possa ser repassado. É possível ser repassado? Como é que as pessoas estão meio na expectativa, mas também não... A gente vai conseguir chegar nesse modelo? Luiz, eu não tenho também nenhuma dúvida que só será possível isso com a participação efetiva da família. A família, e essa é uma das estratégias desse projeto, a família precisa se aproximar da escola. A escola tem que ser um ambiente tão saudável que a criança, o jovem e a família gostem e queiram estar no ambiente escolar. Eu falo até como exemplo, numa escola estadual dos Palmares, lá em Ibirité, que foi implantada no final de 2019 e no início do ano passado, ainda antes da pandemia, o diretor, professor Eduardo, fez uma reunião para os pais, logo após a escola ter sido anunciada como cívico-militar. E ele me chamou para comparecer, e eu não pude comparecer, e eu falei, depois você me conta como foi. E ele falou que ia arrumar uma sala maior, porque iam mais ou menos 120 pais, 100 pais, sempre no início do ano. E ele, após o anúncio da escola cívico-militar e de ter havido uma conversa na comunidade, ele recebeu os pais, e foram 600 pais. Ele teve que fazer reunião na quadra coberta. Então, foi o primeiro sinal da aceitação da família. E aqui em São João, para os pais e mães que estejam nos ouvindo, saibam que a escola é um espaço da família. E isso vai ser, inclusive, um dos objetivos e dos papéis desses monitores cívico-militares que estarão integrados à escola. Porque como eles não vão dar aula, Luiz, na hora que o aluno estiver na sala, esses monitores militares, eles vão ter as suas atividades que não irão parar. Uma delas é uma busca ativa pela relação com as famílias. Trazer a família para a escola, fazer eventos em que a família esteja na escola, porque educação, né, ela é integral. Ela não existe aquele que educa, aquele que ensina. Existe hoje um conceito, que eu vejo muito um debate disso nas redes sociais, que fala assim, não, papel da escola não é educar. A família educa e a escola ensina. E aí eu faço o seguinte, eu devolvo a pergunta para quem fala isso. E para as crianças que não têm uma família estruturada? E para as crianças que o pai e mãe trabalham fora o dia inteiro e que essas crianças não têm um referencial? E para as crianças que realmente não têm família e às vezes são criadas por um parente próximo, como é que fica essa criança? Aguardando a educação de quem? Então a escola é um espaço plural em que tem que ser transmitido valores, tem que ser transmitido conhecimentos. Então essa é a proposta do modelo cívico-militar, é de trazer para o ambiente escolar esse resgate, Luiz, e passa por uma coisa que eu considero primordial e fico muito feliz de estar falando isso para você que é professor. Nós precisamos resgatar, Luiz, uma coisa chamada limites. Nós só teremos liberdade quando os limites forem respeitados. Nós estamos em busca na educação, você como professor de filosofia sabe muito bem disso,
de liberdade. Liberdade. Desde a Revolução Francesa, o mundo clama por liberdade. Mas que liberdade é essa? Só existe uma liberdade se a gente resgatar a definição de limites. E a nossa juventude, as nossas crianças, eu posso te garantir, eu falo com experiência de pai, meu filho hoje é estudante lá da Universidade Federal de Viçosa, mas se formou no ano retrasado no Colégio Militar de Belo Horizonte. E ele sabia muito bem os limites dele dentro da escola. Então isso é muito importante para a formação do cidadão. A sociedade vai cobrar desse jovem um limite. Hoje eu tive uma reunião lá no CAIC e um professor me perguntou sobre a questão das regras, da padronização, se isso não ia tirar a identidade. Eu falei que tudo nós podemos conversar, isso vai ser discutido, vai ser um debate democrático no ambiente escolar, mas nós precisamos entender que a sociedade cobra limites, o mercado de trabalho cobra limites, o mercado de trabalho estabelece regras. Então nós não podemos formar uma criança, um jovem, num espaço sem limites, sendo que a sociedade estabelece limites que ela vai ter que cumprir na fase adulta. Então isso tem que ser muito discutido e eu vejo com muito bons olhos essa excelente vontade que existe, não só no Executivo, mas também na Câmara Municipal que aprovou esse projeto. Olha, excelente o deputado. Infelizmente no Brasil a gente teve até casos muito mais extremistas, né? Buscou-se tanto essa liberdade e aí hoje a gente vive o dilema, mas o que fazer com essa liberdade, né? As pessoas buscam algo que não souberam lidar e aí o limite passa a ser importante, sim. O senhor visitou a questão do prédio, conheceu o CAIC, é um prédio que está pronto para receber uma escola? Eu falei com o prefeito Hernandes, ele esteve lá comigo. É uma estrutura fantástica, né? Ele me falou que ele recentemente fez uma obra, recuperou o espaço. Eu falo que todo investimento no ambiente escolar sempre vai ser pouco, por isso que eu enviei esse recurso, mas eu vejo que a estrutura do CAIC, fiquei muito feliz quando soube que São João da Nepomuceno tinha um CAIC e que a escola inicialmente escolhida era um CAIC, porque é um projeto no âmbito Brasil. Nós temos aquele modelo de escola no Brasil inteiro. Nós temos em Barbacena, que é a minha terra natal, uma escola cívico-militar lá no CAIC de Barbacena, hein? A escola municipal Embaixador Francisco. Então, quando eu vi, eu falei, poxa, todas as escolas cívico-militares poderiam ser no CAIC. E sabe de uma feliz coincidência, Luiz, não sei se você conhece, o Colégio Militar de Juiz de Fora, o Colégio Militar do Exército, é feito em um CAIC. Sim. Construíram na década de 90, quando estavam construindo os CAICs, fizeram um CAIC, entregaram para o Exército, e o Exército tem a estrutura do Colégio Militar de Juiz de Fora em um CAIC, que eu considero um espaço fantástico para esse projeto. Eu acho que eu não preciso dizer não, mas eu acredito que o senhor percebeu, o prefeito Hernandes é um grande entusiasta da escola cívico-militar, né? Na verdade, ele já teve a sua carreira também no Exército Brasileiro. O senhor conseguiu perceber nele esse entusiasmo? Quando eu cheguei aqui, Luiz, e quando o prefeito disse que chegou a terceiro sargento do Exército, ficou no Exército, cumpriu o seu serviço militar durante 4 anos lá no 4º Grupo de Artilharia de Campanha, lá em Juiz de Fora, aí justamente por perceber e saber da importância desses valores, da disciplina, e eu sempre comento, Luiz, e o prefeito aqui já me confidenciou isso, que essa escola, ela só tem um problema. Eu falo que esse modelo, eu alerto todos os prefeitos que vão implantar, que essa escola apresenta um grave problema, Luiz. Você sabe qual é? Não, nem imagino. O grave problema é que não existe vaga suficiente para todos os interessados. Eu falo que o prefeito tem que estar preparado para administrar a vontade das famílias que seus filhos estudem numa escola cívico-militar. E o prefeito já me confidenciou que ele já está preparando, após a implantação no CAIC, para expandir esse modelo para outras escolas do município, frente ao sucesso que nós já de antemão sabemos que vai ser, porque é um projeto, Luiz, que não tem como dar errado. Sabe, eu falo que é uma parceria do ganha-ganha
ganha a família, que vai ter o espaço com mais segurança, com mais disciplina para os seus filhos ficarem a maior parte do dia, ganha os alunos pela qualidade do ensino, pela organização, e ganha os professores que vão poder exercer a sua cátedra no total tempo de organização possível. Vão deixar as atividades logísticas, administrativas, de contato com as famílias, para um outro grupo da escola que vai lá reforçar, que vão ser os militares. Então, assim, é uma parceria que ganha toda a sociedade, e o prefeito está muito imbuído disso aí, e eu fico muito feliz e já ansioso para que a gente faça, e eu possa falar, que São João Nepomuceno é a primeira cidade que terá mais de uma escola cívico-militar, e eu tenho certeza que São João vai ser pioneiro nisso aí. Quando o senhor falou desse problema que é a busca por mais escolas, gente, eu já corri o olho aqui, porque eu tenho o telefone do deputado aqui, do gabinete dele, então quando a gente tiver esse problema a gente liga: deputado, consiga mais uma escola para gente. Hoje em Minas, quantas estão em atividade? Hoje, o que aconteceu, Luiz? Quando o boom das escolas foi no final de 2019, para elas começarem a funcionar em 2020, então veio a pandemia. Então hoje nós temos como dado concreto, são as escolas do governo federal. Então as escolas do governo federal, nós temos 8 já determinadas, uma em Belo Horizonte, que é a Escola Estadual Princesa Isabel, uma em Birité, que é a Escola Estadual dos Palmares, uma em Barbacena, que é a Escola Municipal Embaixador Francisco, lá no Caique, uma em Três Corações, que é na Escola Estadual Olímpia de Brito, uma em São João del Rei, na Escola Estadual Cônego Oswaldo Lustosa, uma em Contagem, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, a Escola Estadual Padre José Maria Deman, uma na Escola Municipal Hilda Leão, em Uberlândia, e uma na Escola Municipal Dr. Tito, Senhor Tito, lá em Lagoa Santa. Essas são as 8 escolas que vão começar como projeto piloto do governo federal. E as escolas municipais, no mesmo modelo de São João Nepomuceno, a que está mais adiantada é Ponte Nova, que já fez a contratação dos militares e está aguardando o término da pandemia para voltar com as aulas presenciais. E temos aqui uma grande disputa, aqui pertinho, em Astolfo Dutra. O prefeito lá e os vereadores estão muito envolvidos lá, estão querendo até competir com São João para ver quem vai inaugurar a escola cívico-militar primeiro. Então, eu creio que vai ser aqui. Que quem chega primeiro bebe água limpa, né, Luiz? E eu vejo que São João vai servir de referência para mim, Luiz, porque todos falam assim: deputado, a gente quer ir lá ver a escola funcionando. Eu falei: gente, mas tá com pandemia, está fechado. Então, assim, realmente a gente precisa que retorne, e tenho certeza que São João Nepomuceno vai servir de referência para todos os municípios de Minas Gerais que vão querer: funciona, dá certo, como é que foi o passo a passo? Porque, como eu disse para você, Luiz, nós estamos construindo esse novo conceito, né? A gente já tinha as escolas militares, nós vamos construir, e construção exige sacrifício, exige flexibilidade, e eu sempre digo isso: construção exige escuta. Nós temos que escutar a opinião dos vereadores, escutar a opinião dos professores, escutar a opinião dos pais, porque eu sempre insisto nisso: escola é feita de gente, e gente precisa ter as suas opiniões respeitadas. Essas escolas federais, elas foram implantadas quando? No início de no final de 2019, né? O governo federal começou em 2019, a primeira indicação. Então a primeira experiência deles foi em 2020 com pandemia. Com pandemia, mas já é possível ter alguma análise de... Friamente eu digo que não. Eu tenho conversado com os militares que foram contratados, eles estão remotamente, lógico. Para esse modelo presencial, ele é fundamental. Determinante. Né? É determinante. Eu nunca imaginei, falar assim: poxa, como é que não é possível, se você falar assim, nunca mais vai voltar para o modelo presencial, realmente perde o sentido essa transmissão de valores pelo exemplo, né? Porque a presença do militar na escola, da reserva, Luiz, ele passa a ser um referencial para as crianças. A criança passa a ter naquele militar, que já é um militar normalmente com mais de 50 anos de idade, porque já está na reserva, tem toda uma experiência. Normalmente já muitos são pais, outros já têm netos, então eles são tratados pela criança como o referencial que às vezes ele não tem dentro de casa. Às vezes
por desestruturação familiar e passam, e aí você disse da nossa qualidade dos concursos militares pelo Brasil, eu vejo que você abre na criança uma perspectiva. Eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer concurso para a academia militar, eu quero fazer concurso para a escola de cadetes, eu quero fazer concurso para a escola de sargentos. Você cria naquele ambiente um interesse pela carreira militar, que é uma carreira muito digna, muito estável e que nós temos excelentes escolas de nível superior espalhadas no Brasil todo. Na cidade que já aconteceu a contratação, qual é a cidade? Ponte Nova. Ponte Nova. E, então eles já passaram dessa fase de discussão, né? O senhor acompanhou lá? Como foi a aceitação da comunidade? Houve uma dificuldade ideológica natural. Eu acho que eu que hoje estou na Assembleia Legislativa, eu acho que nós temos que estar preparados para o contraditório, sabe? Eu acho que a democracia tem disso, né? Você expõe as suas ideias, eu exponho a minha, e depois quem tiver maioria vai conduzir o processo. Mas foi uma resistência legislativa que queria alguns esclarecimentos. E vou te falar uma coisa, Luiz, nós estamos agora na fase, vocês vão passar aqui, depois da aprovação na Câmara, vocês vão ter a fase de escuta dos pais. Eu te falo que em todas as escolas que eu acompanhei a votação dos pais, a aceitação é de 98%, sabe? Em nenhuma votação eu nunca apurei aqueles 2% que votam não. Eu não sei nem qual motivo, eu prefiro achar que votaram por engano, porque a aceitação dos pais ela é completa. Você começou a entrevista perguntando de algumas resistências que existem. Eu acredito que a resistência maior é por falta de conhecimento. As pessoas, às vezes, eu participo de alguns debates, Luiz, e falo assim: como que você ataca algo que você não conhece? Né? Você já entrou numa escola militar? O seu filho já foi aluno do colégio militar? Você já foi professor do colégio militar? Então, assim, a pessoa, quando ataca alguma coisa sem conhecer, ela está fadada ao fracasso no ataque. E eu aprendo muito com o desconhecimento das pessoas que atacam, justamente porque em cima daqueles ataques eu construo a argumentação de mostrar que não vai ser, por exemplo, vamos citar um exemplo, né? Às vezes eu recebo perguntas, né? Ah, por que eu não posso usar cabelo grande no colégio militar? Porque o colégio militar, ele estabelece padrões dos militares. E o cabelo grande, numa situação, por exemplo, de guerra, numa situação de acampamento, numa situação de muita aglomeração de pessoas, lá nos tempos da Segunda Guerra Mundial, das guerras antigas, era considerado um mau hábito de higiene. E às vezes numa situação de combate a pessoa não tem tempo de lavar o cabelo, a pessoa não tem tempo, né, e fica vivendo no combate. Então estabeleceu-se que o cabelo curto era um sinal de higiene. E hoje eu faço algumas reflexões que nos colégios militares nós utilizamos os padrões militares. Mas eu deixo aqui uma dúvida, um questionamento, até porque eu acho que a educação é feita disso. E nas escolas cívico-militares? Será, não estou falando que vai ser não, será que nós poderemos aceitar o cabelo grande? O que o cabelo grande significa nesse padrão de disciplina que nós estamos propostos a implantar? Será que isso será limitante? Não estou falando que eu concordo ou discordo, mas se você me disser que alguém ataca esse modelo dessa magnitude, dessa beleza da disciplina, da ordem, da organização, do civismo, só por conta de falar que essa escola é excludente porque o menino de cabelo grande não pode estudar. Eu falo que a escola não é excludente, a escola estabelece regras e que se a pessoa quiser usar o cabelo grande, ela terá todo o direito de ir estudar, por exemplo, numa outra escola. Isso não é exclusão, isso é uma opção que as famílias terão de não colocar ali sim ou não o filho. Eu citei na reunião que a Escola Estadual dos Palmares, lá em Ibirité, quando abriu e informaram que ela seria cívico-militar, levaram isso para os 713 alunos. E 14 não quiseram. 14 pediram para ir embora.
que eles não concordavam, e a secretaria arrumou vagas numa escola lá do bairro, do mesmo próximo lá, e 250 estavam na fila para entrar. Então, quanto 14 não quiseram, 250 quiseram, e tem mais não sei quantos na fila. Então, isso nós precisamos discutir, sabe? Para quantos determinadas regras irão influir positivo ou negativamente? Mas, mais uma vez eu falo, a escola é um espaço do debate, é um espaço democrático. Se houver um consenso de São João Nepomuceno, eu sinto que nós podemos flexibilizar algumas coisas, porque não vai ser o cabelo grande que irá impedir que São João Nepomuceno tenha esse modelo da escola cívico-militar. Minha opinião, temos que manter as regras, porque são regras que fazem parte de todo um contexto. Exemplo que eu te falo, conversei hoje com o prefeito Hernandes sobre a questão dos uniformes. É a ideia que as escolas cívico-militares tenham um uniforme próprio, muito similar aos uniformes do Colégio Militar do Exército e do Colégio Tiradentes. E essas fardinhas, essas fardas que são os uniformes, vou te contar uma coisa que eu falei hoje com os professores no CAIC. Meu filho era aluno do Colégio Militar em Belo Horizonte, ele estava de férias comigo, adolescente como outro qualquer, jogando videogame, e ele jogando no videogame me disse: ô pai, eu estou com uma saudade danada do colégio. Ele estava de férias, estava no último ano do ensino médio. Aí eu falei: poxa, saudade de quê? De que você sente mais saudade? Eu sinto uma saudade de arrumar as minhas fardas, eu sinto uma saudade de engraxar o meu sapato. Então olha que valor que a gente consegue implantar num futuro cidadão que está aprendendo asseio pessoal, está aprendendo a cuidar da sua farda. Ele amanhã vai aprender a cuidar melhor da sua família, vai aprender a cuidar melhor da cidade que ele vive. Se ele for um administrador, ele vai aprender a cuidar melhor da cidade. Se ele for um empresário, ele vai cuidar melhor dos seus funcionários. Então, assim, eu vejo que esses cuidados e essas regras todas têm um motivo. Não acontecem por acontecer porque alguém teve a vontade de falar que o modelo do cabelo tem que ser curto. Tem um motivo para que o cabelo seja curto. Mas, como eu disse, temos que conversar, sentar, porque a escola é um espaço de debates. E eu acho fundamental, como o senhor disse, de disciplina, e eu acho que é uma discussão que nós vamos ter, mas eu acho que é isso. Se existem as regras, e aí a gente já começa nessa discussão, é uma forma de dizer, não, existe uma maneira de se portar dentro da escola, existe uma maneira para você se adequar ao ambiente escolar, que isso vai refletir na forma que existe uma forma de se portar dentro de casa, tem uma forma de se portar na igreja, enfim. Então eu acho que é reestruturar essas regras mesmo, esses sentimentos aí que em algum momento os pais percebem que perderam um pouquinho. Gente, eu não tenho como segurar mais aqui o deputado, porque o deputado, ele ficou hoje o dia inteiro em São João. Eu ainda não perguntei nem se ele tomou o café da tarde, porque está visitando aqui as escolas. Em nome de todos que estão participando aqui, aplaudindo e recebendo bem o deputado, eu vou ler aqui, mas que representa todo mundo, o Juarez Santos. O Juarez é um militar da reserva. Eu não sei se ele é de Juiz de Fora, o Juarez, ele se viu em Juiz de Fora, me parece. Boa noite, deputado Coronel Henrique, boa noite, Luiz Carlos. Gostaria de dar parabéns ao Coronel Henrique pelo belo trabalho trazendo para a nossa cidade o projeto cívico-militar. Eu sei, deputado, que esse vai ser um primeiro de muitos encontros. Conversamos aqui em off, mas eu vou revelar para vocês, em Minas Gerais é um dos estados em que a escola cívico-militar ela está adiantada, e o deputado, o ministro falou assim, lá é você que está fazendo isso andar, Então eu sei que o senhor tem esse zelo de estar acompanhando de perto, e eu sei que o senhor vai acompanhar as próximas etapas aqui em São João Nepomuceno, e espero que o senhor volte aqui mais vezes. Agradecer muito a disponibilidade de sentar aqui e conversar com a população são-joanense. Luiz, eu falo que estou vendo ali o pessoal me olhando, que a gente tem um outro compromisso agora, lá para conversar com os pais lá no CAIC, mas eu não podia também, antes de encerrar, Luiz, agradecer e relembrar também, até porque está no meu escopo do meu mandato, eu fui o presidente da Comissão de Agropecuária nos 2 primeiros anos do mandato,
Hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Agropecuária, Luiz, e também destinei um recurso, uma emenda parlamentar, para que o município, junto com a Emater, faça um fomento da nossa agricultura familiar através da doação de kits de sementes de hortaliça para o pessoal cadastrado nos programas da agricultura familiar. Eu tenho essa visão, Luiz, você começou a entrevista falando do potencial de São João com relação às confecções, agora incluído, graças a esse meu projeto de lei, no polo moveleiro de Ubá e região, mas a pandemia nos mostrou que o nosso agro não para, né? Em Minas Gerais ele é agro e todas as famílias, especialmente aqui do nosso interior, da Zona da Mata, Campos das Vertentes, eu sou aqui de Barbacena, e vejo que a nossa origem é uma origem da fazenda, é uma origem rural. Eu ando aqui, chegando em São João Nepomuceno, passei por Descoberto, Guarani, Piraúba, vim lá de Viçosa. Então, quando a gente anda e respira a nossa Zona da Mata, nós não podemos abdicar também dessa nossa aptidão para a produção no meio rural. Então eu vejo que essas sementes, para aqueles que estiverem interessados, procurem o escritório da Emater. A Emater, ela entrega, Luiz, muito mais do que sementes. As sementes já tem todo um simbolismo, é algo que precisa plantar, é algo que precisa adubar, é algo que precisa irrigar para que a gente possa colher alguma coisa. E esse colher vem junto com a educação, junto com a assistência técnica da nossa Emater, que é uma empresa de excelência do nosso agronegócio no estado de Minas Gerais, e todas as minhas ações, elas vão estar sempre atreladas com foco na educação. Acredito que São João Nepomuceno já deu esse passo importantíssimo, e eu quero compartilhar com cada sanjoanense essa minha alegria de estar aqui. Eu não poderia deixar de estar pessoalmente aqui, além de ter enviado o recurso, que é um recurso que é, como eu já disse, é recurso do povo, eu só fiz a indicação, mas a minha presença aqui hoje foi para demonstrar a minha alegria e a minha disposição de estar junto com vocês nisso. Eu falo que não é um projeto do prefeito, da Câmara, é um projeto nosso, é um projeto construído a várias mãos, em que todos nós somos importantes, mas principalmente para os nossos jovens, para as nossas crianças, que são o futuro de São João Nepomuceno, são o futuro de Minas Gerais e são o futuro do Brasil. E nós precisamos dar a resposta não através só do discurso, mas através de ações práticas. Eu falo que Minas Gerais tem pressa e eu também tenho pressa. E essas crianças que estão aí sem aula na pandemia estão esperançosas de, quando voltarem para o CAIC lá do bairro Três Marias, que voltem já no modelo cívico-militar, para que a gente possa trazer esperança para aquele bairro, esperança para aquela gente, modificando de uma vez por todas a realidade de diversas famílias. Esse é um compromisso nosso. Agradeço mais uma vez, Luiz, vamos para outro compromisso. Agradeço a toda a equipe que participou aqui, viabilizou essa nossa live, e despeço sempre dizendo para as pessoas me acompanharem, Luiz, nas minhas redes sociais. Eu tenho meu site www.coronelenrique.com.br, e convidando também, Luiz, vamos ver se as pessoas gostaram da entrevista, me seguir no Instagram. Meu Instagram tem todas as informações, todos os projetos. Hoje lá nos meus stories já tem postagens que eu estive aqui no tiro de guerra. Mando um abraço lá para o sargento, instrutor-chefe lá do tiro de guerra. Mando um abraço para todas as pessoas que viabilizaram que eu estivesse aqui hoje. E sigo dizendo, vamos juntos. Nada resiste ao trabalho, Luiz. A cada um de vocês, um forte abraço. Gente, me desculpe, mas é porque a nossa sala aqui ela é um pouco fria, né? E eu acabei tossindo aqui. Antes de finalizar, o nosso secretário de saúde é o Edson Souza Silva, agradecendo ao deputado Coronel Henrique por ter enviado no ano passado uma emenda parlamentar no valor de 60 mil para a saúde. Foi uma parceria com o sargento Mourão e minha fiscalização. Fico muito alegre também de ter trazido ano passado o professor Cadu para a primeira conversa sobre a implantação da escola cívico-militar. Deixa eu mandar um abraço para o Edson, não poderia. O Edson é o primeiro parceiro aqui, Edson, um abraço.
Fico muito feliz hoje de você ser o secretário de Saúde e no ano passado ter recebido essa primeira emenda parlamentar, a primeira emenda parlamentar do meu mandato, destinado para a saúde do município de São João Nepomuceno, foi através de você. Já tiveram aqui conversando com você o Cadu, o César também já esteve aqui, Edson. Então, fica o meu abraço e sabendo que você foi muito importante no pontapé inicial desse processo. Então, também um abraço para o Edson, um abraço para a Lusa, que Elusa é uma pessoa muito importante, uma parceira, vereadora, hoje está lá na reunião na Câmara Municipal, que hoje é dia de sessão. Fico muito feliz de ter a Elusa, uma grande parceira, com uma história muito parecida com a minha, né? Sem experiência política nenhuma anterior, está eleita agora no seu primeiro mandato. Agradecer também, mandar um abraço para ela, para a família, para o Eduardo, o marido dela. Hoje me receberam muito bem lá com o almoço e voltarei mais vezes. Eu falo que Minas Gerais e as cidades têm disso, a gente sai com vontade de voltar. Conversamos com o deputado estadual, o Coronel Henrique, pedir desculpa tanto ao deputado e o pessoal do CAIC. Eu sei que como a formação dele é militar e o tempo é algo que ele preza muito, eu acabei aqui descuidando um pouquinho do tempo. Me desculpa, deputado. A gente volta a se encontrar a qualquer momento aqui direto dos estúdios da Ascom. Um grande abraço a todos, tenham todos uma boa noite. E a minha continência, pessoal.